Olá a todos, o meu nome é Odete Almeida, sou presidente da EFRIARC e desejo que se encontrem bem, assim como as vossas famílias. Saúdo-vos e quero-vos dar as boas-vindas a mais um webinar a realizar pela EFRIARC. Esperamos que estas ações de formação técnica vão ao encontro das vossas expectativas, pois é nesse sentido que a EFRIARC se esforça para alcançar. Este webinar é dedicado ao tema Refrigeração, AVAC, Classificação Energética para Unidades de Tratamento de Ar, Estação de Verão, cujo orador é o engenheiro Pedro Lapa. O engenheiro Pedro Lapa pertence à administração da AVAC SA e, na minha opinião, é uma das pessoas que mais conhecimento tem em termos de unidades de tratamento de ar em Portugal. Desde já agradeço a presença do engenheiro Pedro Lapa e a sua apresentação aqui na EFRIARC. Quero também agradecer a vós, membros associados, por acreditarem na EFRIARC e aos membros beneméritos que nos apoiam sempre nos nossos eventos. Passo a palavra ao engenheiro Luís Neto, vice-presidente da EFRIARC e coordenador-geral do Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado e Refrigeração, o CIAR, que se irá realizar em Portugal, Lisboa, nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2022. Boa tarde a todos e fiquem bem. Muito obrigado, engenheiro Odete. Vamos dar início a mais um webinar da EFRIARC, como vem sendo habitual às quintas-feiras, a um ritmo quinzenal. Tal como a engenheira Odete já falou, o nosso tema é um tema que tem aparentemente muita importância para a maior parte dos nossos associados e não só, tem a ver com as unidades de tratamento de ar, mais concretamente sobre a sua classificação energética. É nosso convidado o engenheiro Pedro Lapa, que é subejamente conhecido de todos, julgo eu, mas que, de qualquer maneira, cumpre-me fazer aqui uma mini apresentação do nosso orador. O engenheiro Pedro Lapa é um engenheiro mecânico, foi formado na Engenharia Mecânica na FEUP, na Universidade do Porto, no ramo de fluidos e calor, e só por isso já é boa pessoa, não preciso dizer mais. Ele tem uma experiência profissional que já aqui foi salientada pela engenheira Odete, que já remonta desde 1999, quando começou a trabalhar na EVAC, a empresa do pai, no departamento de engenharia da EVAC. Mas não ficou aqui do filho do papá, como nós costumamos a dizer, e posso dizer que atualmente o engenheiro Pedro Lapa é o diretor de investigação e desenvolvimento da EVAC e também pertence ao Conselho de Administração da EVAC SA. Fora da EVAC também tem uma intensa atividade profissional, que alguns de vós conhecerão, nomeadamente ao nível da Eurovan. Isto porque desde 2007 o engenheiro Pedro Lapa pertence ao grupo de trabalho da Eurovan, nomeadamente o grupo de trabalho para as unidades de tratamento de ar, para as UTAs. Atualmente ele até está num mandato que começou em 2018 e terminará agora em 2021 como vice-presidente da Eurovan e, portanto, é uma honra não só para nós, EFRIARC, sendo ele também nosso membro, mas também para Portugal, porque é um representante português no topo desta entidade europeia. Dentro da EFRIARC tem sido membro já há muitos anos e também no quadriênio 2016-2020 o engenheiro Pedro Lapa foi o secretário da Comissão Técnica da EFRIARC e já agora devo relembrar que é a Comissão Técnica da EFRIARC quem realiza, ou pelo menos quem despoleta estes webinars quinzenais que temos vindo a fazer e, portanto, os meus agradecimentos à Comissão Técnica da EFRIARC em nome da direção. Feita a apresentação resumida do nosso orador, também queria salientar aquilo que a engenheira Odete já falou, é aqui o nosso bem-aja a todos os membros beneméritos, como veem neste momento são 41, mas muito em breve vamos ter pelo menos mais 2, em princípio, e sem o apoio destas empresas não seria possível, como já me ouviram dizer muitas vezes, não seria possível mantermos estes webinars gratuitos para todos vós. E, portanto, os nossos sinceros agradecimentos a estas 41 empresas. Para terminar,
relembrar que durante a apresentação todos estarão em silêncio, obviamente, os participantes, mas podem pôr questões através do bate-papo, de preferência para mim, para que eu as possa replicar depois ao engenheiro Pedro Lapa, no fim da apresentação, e se houver tempo. Ou então, questões mais complexas ou que não houve tempo de responder, podem-nas dirigir diretamente ao engenheiro Pedro Lapa, através do e-mail que se encontra nos ecrãs. E, portanto, sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao engenheiro Pedro Lapa, o nosso orador, para que ele possa, então, vir fazer aquilo que todos nós esperamos. Muito obrigado e até já. Engenheiro Pedro Lapa. Boa tarde, peço desculpa, deixem-me só configurar aqui os ecrãs, que agora perdi o Zoom. Não sei o que aconteceu, desculpem, só um segundo. De vez em quando acontece isto, da gente... Pronto, fico sem ver o Zoom. Antes de tudo, muito obrigado pelas apresentações, engenheiros, não estava à espera. Depois manda a fatura, eu mando a fatura, okay. Não se preocupe. Deixaram-me um bocado sem jeito, mas pronto, vou tentar... Então a apresentação é justa e é merecida. Claro, mas pronto, mas não estava à espera e agradeço. Muito obrigado pelas palavras simpáticas. Portanto, inicialmente gostaria também de agradecer à FRIARC por criar estas condições para se realizarem este tipo de eventos, pois são de extrema importância a partir de conhecimento e fortalecer o setor, criando alguns laços de amizade entre nós. Portanto, agradecer também a presença de todos os participantes, evidentemente, porque é para eles que estamos aqui. Portanto, este tema não é propriamente um tema simples, portanto, pode ser levado, se for levado um bocado a fundo, pode ser maçador, mas é a minha intenção pegar pela vertente mais do utilizador, portanto, do que propriamente do fabricante. Portanto, a questão do fabricante já foram feitas várias reuniões no âmbito do Comitê da Eurovan ao longo dos últimos 2, 3 anos, portanto, eu iria fazer desta apresentação a ótica do utilizador e não a parte a fundo, portanto, que são várias, é um algoritmo matemático um pouco extenso para estar a fazer aqui uma apresentação e penso que não faz sentido porque estamos aqui na ótica mais do utilizador. Portanto, depois de isto, iria dar início então à apresentação, portanto, iria fazer aqui um breve resumo do que vou apresentar, portanto, inicialmente fazer um enquadramento, depois falar um bocadinho sobre o objetivo da certificação, enunciar as soluções para uma boa eficiência da estação de verão, depois a parte mais pesada, que é a metodologia do método, depois os valores de referência, depois as folhas, os dados que é de esperar que estejam nas folhas de seleção, depois uma abordagem ao nosso clima, eu penso que daqui para baixo é a parte mais interessante para os participantes, e depois um estudo prático de uma zona de Portugal. Portanto, iria fazer um bocadinho a cronologia da classificação Eurovan. Portanto, a primeira classificação energética teve início em 2006 e era uma classificação estática, portanto, que comparava parâmetros da unidade com valores de referência, obtendo-se a classificação do pior parâmetro da unidade. Portanto, em 2007 começou uma revisão, precisamente quando eu entrei neste comitê da Eurovan, e com isso criou-se um segundo método, portanto é um método dinâmico, que possibilita compensar um pior parâmetro com um outro, obtendo-se assim um método mais justo e mais ajustado à realidade. Em 2016, o Regulamento Europeu do Ecodesign obrigou a reformular os valores de referência, e sendo neste momento a classificação de inverno, portanto, a classificação de inverno é referenciada como de 2016, portanto é a última. Todas estas classificações são baseadas na estação de inverno, portanto, inicialmente poder-se ter pensado que também refletiam o comportamento da unidade na estação de verão, mas com o tempo de utilização, comecei eu e a par de outras pessoas de outros climas, moderado quente como o nosso, a constatar que a classificação na realidade não era demonstrativa do desempenho da unidade de tratamento de ar na estação quente. Portanto, tendo sido identificados os seguintes problemas, portanto, o problema inicial, como referi, era desajustada, portanto, uma unidade com uma boa classificação, como é baseada na classificação de inverno, na estação de verão,
podia ter um mau desempenho, portanto era uma classificação desajustada, e no balanceamento dos diferentes parâmetros não tinha em considerações soluções que levam a um desempenho energético melhor na estação de arrefecimento, que é um bocadinho estas soluções que vamos mais à frente ver. Assim começou a surgir uma vontade de rever este método. Em 2017, a Eurovea criou um grupo dedicado a este assunto, em que fui nomeado chairman, portanto estou muito dentro deste assunto. Este trabalho que vou apresentar teve uma resistência grande dos fabricantes dos países do centro e norte da Europa, mas por felicidade faziam parte deste grupo de trabalho alguns elementos desses países, o que foi ótimo, pois assim ao envolverem-se aperceberam-se de toda a problemática. E surgindo assim esta classificação que vou apresentar. Portanto, o objetivo proposto para a classificação energética, portanto, é manter a filosofia da classificação de inverno, de fácil compreensão, portanto, uma letra. A classificação mais elevada deverá estar relacionada com a tecnologia atual mais eficiente, em conformidade, evidentemente, com as normas europeias, e deverá ter somente em consideração os diferentes fatores que estão interligados com a eficiência energética. Eles são o rendimento e a perda de carga do sistema de regulação de calor, a eficiência na movimentação do ar, portanto, o acionamento do ventilador, motor, transmissor, variador, todos os componentes relacionados, a velocidade do ar na unidade e a ponderação do sistema de regulação de calor relativamente ao clima. Sendo este parâmetro precisamente o parâmetro mais complexo, portanto, é isto que vamos constatar durante esta apresentação. As soluções inicialmente foram identificadas, as soluções que inicialmente foram identificadas como melhoram o desempenho energético das unidades de tratamento de ar em modo de arrefecimento, portanto, é a recuperação de umidade. Portanto, esta solução, portanto, será obrigatória a classificação das unidades de tratamento de ar, obviamente, quando aplicável, portanto, em climas moderados quentes, a partir do segundo semestre de 2021. Foi também identificada uma solução para melhorar o desempenho, o arrefecimento evaporativo indireto, possivelmente vai entrar em vigor em 2022, e uma terceira solução que é a redução da perda de carga no circuito do bypass do sistema de regulação de calor. Esta está por definir se será 2022 ou posterior. Portanto, tendo em consideração a calendarização da Eurovea e a duração desejada para esta apresentação, irei aprofundar somente a solução A, portanto, e fazer uma pequena apresentação da solução B e C, podendo ficar para uma futura apresentação a exposição aprofundada destas duas soluções, B e C. Portanto, iria agora mostrar, portanto, a recuperação. Então, o apontador está a funcionar, penso que sim. Portanto, iria agora mostrar uma evolução num recuperador de calor rotativo do tipo de condensação. Portanto, o que acontece no recuperador, portanto, o ar exterior vai sendo arrefecido na medida que o ar de extração vai sendo aquecido e pode-se determinar diferentes rendimentos. Portanto, temos um rendimento de temperatura, que é uma razão entre as três temperaturas, a do ar exterior, a do ar de retorno e a do ar de saída, ou então de insuflação, da saída do recuperador, neste caso, portanto, de 74,4. Temos um rendimento de umidade, que é a mesma equação, mas com o teor em água do ar, portanto, neste caso é zero, portanto, a saída e a entrada do recuperador mantém-se com o mesmo teor em água, e ainda se pode fazer a mesma análise com o rendimento de entalpia ou de energia, portanto, é a razão entre as entalpias, portanto, que neste caso, com um rendimento de temperatura 74, temos um rendimento de energia de 39. A solução 2, portanto, por assim dizer, portanto, é o recuperador higroscópico, que é atualmente o mais usado na solução com recuperação de umidade.
Portanto, já agora, parênteses, ocupação de umidade, o que é? Portanto, não é mais do que a troca de teor em água do ar do exterior para o ar rejeitado. Portanto, diminuindo assim a carga latente do ar novo. Portanto, temos um ar exterior, tem uma determinada teor em água, temos um ar interior com teor em água menor. Então, a ideia é o ar exterior diminuir o teor em água na mesma medida que o ar interior vai aumentar esse teor em água e de temperatura, como o anteriormente visto. Portanto, neste recuperador temos um rendimento de 71%, um rendimento de umidade de cerca de 26%, um rendimento de energia de cerca de 50%. Um terceiro tipo de recuperador, que é o tipo híbrido, portanto, está entre o higroscópico e entálpico, portanto, tem um maior rendimento de umidade, portanto, temos um rendimento de temperatura de cerca de 74%, de umidade de 58% e de energia e de entalpia 67%. Para terminar, o recuperador atualmente que tem maior índice de recuperação de umidade é o entálpico, portanto, de peneira molecular 3 Armstrong, portanto, como veem, é quase é impressionante a capacidade de transferência de massa. Portanto, este tipo de recuperador com uma eficiência de 74%, de temperatura, um rendimento de umidade de 71% e de energia 74%. Portanto, efetivamente, aqui a energia, como se vê, recupera imenso. Neste slide, coloco os 4 a par, em que se poderá comparar. Portanto, obviamente, o mundo é feito de coisas melhores e piores e não se consegue ter uma coisa melhor em tudo. Portanto, este tem o handicap de ter uma perda de carga maior do que os outros três têm praticamente a mesma perda de carga. Portanto, usei um recuperador com o mesmo diâmetro e com o mesmo espaçamento da alheta para poderem ser comparáveis, todos estes parâmetros. Portanto, fica aqui o cenário dos 4 tipos de recuperadores rotativos que atualmente existem e, portanto, a tendência é usar estes de umidade, qualquer um destes 3. Vamos ver, há muito para recuperar de umidade em Portugal. Portanto, esta solução de recuperação de umidade é, obviamente, tanto mais viável quanto mais úmido for o clima, evidente. Acrescido ao benefício de energia para o verão, também há a possibilidade de recuperar a umidade na estação de inverno. Portanto, porquê? Porque, portanto, podemos transferir massa de verão, como vimos, estamos a transferir teor em água do ar exterior para o ar que está a ser rejeitado, mas de inverno é o contrário, transferimos massa do ar interior para o ar que está a ser insuflado. Portanto, se no sistema tiver umidificação, agora falando um bocadinho na parte do inverno, consegue-se uma poupança energética considerável. Mas esses sistemas são um pouco comuns, portanto, não é normal ter sistemas com umidificação. Portanto, aqui o que se consegue usando um recuperador que tem recuperação de umidade de inverno é um maior conforto, porque geralmente num sistema em que não há umidificação, o ar interior tem teor em água cerca de 1 a 2 gramas superior ao ar exterior, por causa da carga latente dos espaços. E dessa forma consegue-se fazer com que o ar novo não seja tão seco e seja um pouco mais próximo do conforto, criando um maior conforto na instalação. Iria agora falar umas breves palavras sobre o arrefecimento evaporativo indireto, portanto, não é mais do que neste primeiro slide, portanto, não existe o indireto. Portanto, é um recuperador normal, portanto, o ar de retorno está a 25,50, o ar exterior está a 34, penso eu, 40, e então é a transferência que já vimos há bocado, o ar novo arrefece e o ar de rejeição aquece na mesma medida. Nesta simulação, portanto, com uma eficiência de cerca de 73%, portanto, um ar novo exterior que tivesse a 35, com um ar interior a 25, vamos levar o ar, o T22 para 27,4. Com uma solução, com o sistema de arrefecimento evaporativo indireto, que é este componente aqui na unidade, portanto, que vai umidificar o ar que está a ser rejeitado. Portanto, o que é que acontece? O ar que vem do espaço vem a 25 graus, vai arrefecer
na linha de entalpia desse ponto, que é cerca de 50 kJ por km de ar seco, até a um ponto que depende da capacidade de umidificação, mas imaginamos que a capacidade de umidificação é boa, então leva-nos até 90% de umidade relativa, portanto leva-nos o ponto até aos 19 graus, portanto vamos passar de um ar que estava a 25 para 19. Isto faz com que o ar que vai ser arrefecido, em vez de estar a trocar calor com um ar de 25, troque calor com um ar de 19. Faz com que a saída seja 23 graus. Em comparação com os 27,4 da bocado, há aqui um valor considerável que se ganha. Portanto, em rendimento de temperatura ao recuperador é o mesmo, não havia razão para ser diferente, mas se analisarmos ao rendimento de temperatura do sistema de arrefecimento evaporativo indireto, passa a ser 122. Portanto, é engraçado verificar que temos um valor acima de 100. Portanto, é verdade porque pegamos num ar a 25 graus e vamos ter uma saída a 23, portanto é inferior que 25, se fosse 25 era 100%, portanto como é abaixo é maior que 100. Portanto, esta solução é indicada para climas não úmidos, evidentemente, não é compatível com a recuperação de umidade deste sistema. E é indicado para todos os climas secos, quer sejam quentes, quer sejam moderados. Portanto, desta forma consegue-se aumentar o rendimento e o número de horas de recuperação. O custo da água, poderão estar a pensar, ok, mas ninguém considerou o custo da água. Sim, consideramos. Portanto, o custo da água consumida foi considerado no estudo e em termos médios europeus, portanto, porque isto tem que ser de uma certa forma uma média europeia, traduz na diminuição do rendimento do sistema em cerca de 2, 3 pontos percentuais. Portanto, na realidade não é 122, andará entre 119 e os 120, considerando a água evaporada. Terminava um pouco a explicação desta solução B e passaria para a solução C, que é a redução da perda de carga no circuito do bypass do sistema de evaporação de calor. Portanto, é desta perda de carga aqui que se está a falar. Portanto, este é o lado do recuperador, este é o lado do bypass. Portanto, um recuperador com uma perda de carga de 180 Pascal é de esperar que supostamente a perda de carga no bypass, no circuito de bypass, seja igual. Digo supostamente igual porque, na realidade, sei que há fabricantes com unidades direcionadas para climas frios, em que a perda de carga do bypass é maior do que o circuito recuperador, portanto, é maior do que 180. Portanto, e se virmos até, é uma boa opção, pois nesses climas o bypass é pouco usado e assim minimizam a resistência durante o período de recuperação. Mas a nossa realidade é outra, portanto, e depois de ter estudado no âmbito deste trabalho cerca de 60 localidades distribuídas por todo o mundo, concluiu que o nosso clima é ameno e maravilhoso, acima de tudo. Esta solução é uma medida muito interessante, pois para o nosso clima é direcionada para as horas de não recuperação. Portanto, sendo também uma medida que também traz benefício de inverno, portanto, não é uma medida só para o verão, portanto, de inverno, quando se usa o bypass, também se tem benefício. Portanto, e esta solução é tanto mais rentável quanto maiores forem as meias estações, portanto, a primavera e o outono. E durante o verão, quer de manhã, quer à noite, por influência da nossa proximidade ao mar, as temperaturas em Portugal não são elevadas nesse período. Portanto, os bypasses são muitas vezes acionados, por assim dizer. Uma solução que há muito tempo a EVAC já vai usando, portanto, quando não há necessidade de recuperar o circuito de extração, o ar, em vez de passar pelo recuperador, passa por um bypass, e desta forma tem-se uma diminuição considerável no consumo elétrico deste ventilador. Portanto, esta solução é só num circuito. Um outro tipo de solução, portanto, temos aqui um outro tipo de unidade, portanto, uma unidade de tratamento de ar novo com aplicação de calor rotativo. Portanto, é para 100% ar novo esta unidade, mas nesta aplicação o desafio é encontrar um balanço entre a dimensão do recuperador e do espaço livre, para nesse espaço aplicar um bypass e assim minimizar o consumo elétrico quando não há necessidade de recuperar calor. Esta mesma filosofia também se pode aplicar em unidades de tratamento de ar, portanto, tem uma caixa de mistura, portanto, nestas já se tem o espaço livre, muita gente não aplica aqui o bypass, mas a EVAC quase sempre aplica, porque faz todo sentido. Aplicamos aqui uns registros, porque quando não é necessário recuperar, diminuímos a perda de carga do sistema.
Obviamente isto requer dimensionamento, não é feito sem critério, portanto há aqui um binómio de recuperação a otimizar entre a recuperação e o bypass. Para terminar um bocadinho este capítulo das soluções, portanto, neste slide é um pequeno resumo para o Porto de Lisboa e Faro, ilustrativo do número de horas de recuperação e sem recuperação. Pronto, para isso foi considerado somente recuperação sensível, portanto, ainda não tem a recuperação da umidade, e as condições interiores de inverno, 20 graus, e verão, 25, 50. Portanto, se repararmos, Porto e Lisboa recuperam quase o mesmo número de horas, só que o Porto são mais horas de inverno e Lisboa são mais horas de verão. Faro é o oposto, praticamente, ou é o oposto. Portanto, as nossas horas de recuperação são as horas de bypass em Faro, relativamente à recuperação sensível, chama a atenção. Portanto, com este cenário faz todo o sentido ou usar um arrefecimento evaporativo indireto para maximizar o número de horas de recuperação, portanto, em vez dos 25 graus passa a ser os 19, portanto, muito mais horas entram no cenário de recuperação, ou então o cenário da redução da perda de carga no circuito de bypass. Então aí tira-se proveito em todas estas horas desta solução. Portanto, estas soluções é possível usá-las em conjunto, portanto, a A e a B não é possível, portanto, reparar a umidade e umidificar o ar não faz sentido, mas a A e a C, ou a B e a C, fazem sentido juntar, então aí fica-se com uma máquina extremamente eficiente. Portanto, chegados aqui, portanto, foi apresentado o problema e foram apresentadas as soluções. Falta o método, portanto, para encontrar as soluções como parâmetros de balanceamento no desempenho energético do neotratamento de ar. Portanto, sendo assim, agora a parte que vem aí da apresentação, sinceramente, é a parte mais complexa e possivelmente a menos interessante para a maioria dos participantes. Portanto, dado ter uma componente grande de cálculo, mas eu não quis excluir, porque acho que todos os engenheiros gostam de matemática e cálculo, com alguma dose e com alguma medida. Vou tentar ser breve e extremamente assertivo para não ser maçador. Se o for, peço desculpa, foi sem intenção nenhuma. Portanto, antes de começar, também para relaxar um bocadinho, posso dizer que, em tom de brincadeira, mas acreditem que é verdade, o meu computador passou noites em claro a correr simulações dinâmicas dos 58 locais e de várias soluções, portanto, foi um estudo exaustivo. Mas pronto, mas vamos prosseguir, desculpem, estamos sensivelmente a meio. Portanto, a simulação do desempenho energético no tratamento de ar novo foi um cálculo horário da estação de verão, portanto estamos focados somente no verão, do balanço energético, a energia primária relativamente ao binómio recuperação de calor versus consumo da unidade. Portanto, sabendo a capacidade de recuperação de calor, questão em entalpia, portanto é possível determinar a capacidade sazonal de recuperação de calor, portanto para o verão, friso, portanto não é mais do que somatório do delta das entalpias, tendo em consideração a potência elétrica absorvida, consequência do sistema de recuperação de calor, portanto, nesta equação só entram aqui as perdas de carga do recuperador, e com este sistema e para diferentes eficiências, portanto, eficiências de recuperação, portanto, o binómio rendimento versus perda de carga de vários recuperadores, obtém-se um desempenho energético do sistema de recuperação. Dado o fundamental e input extremamente importante e com impacto direto nos resultados é os dados climáticos, portanto é fundamental termos dados normalizados e acreditados. Daí termos adotado por este tipo de dados, que são IWEC, International Weather for Energy Calculations, portanto podem ser obtidos no Energy Plus e se tiverem algum tipo de curiosidade, tem aqui os links para consultar este tipo de fecheiros. Uma breve descrição das condições que foram consideradas, teve que se tomar decisões, portanto foram consideradas as condições mais padrão, 25 graus, 50% de umidade relativa no interior. Para o arrefecimento adiabático, como foi mostrado, foi 19 graus, portanto é a linha de entalpia dos 25 graus 50, 19, 90% de umidade relativa.
E o critério da recuperação em sistemas somente com calor sensível, temperatura do ar novo, em sistemas com recuperação de calor sensível e latente, a entalpia do ar. Portanto, estas foram as restrições do método de simulação. Portanto, agora ia mostrar algumas cidades que foram estudadas. Portanto, se repararem nesta lista, podem reparar que Portugal teve 5 cidades, foi o país que teve mais cidades estudadas. Portanto, fomos um país bem estudado. Aqui mostramos algumas localidades que tiveram que ser estudadas para estudar o método com dados extremos. Portanto, em questões de umidade foi Bangkok, na Tailândia, e Manaus, no Brasil, e dados secos foram do Médio Oriente, escolhidos para testar a questão do método com climas extremamente secos e quentes. Visto estas 58 localidades estudadas no mapa, não está aqui Manaus nem Bangkok, não me dá jeito, mas esse aqui é a maior parte das localidades. Portanto, focaram-se aqui no sul da Europa e África, Médio Oriente, portanto, sendo esta zona a maior ação da Eurovan. Não nos esqueçamos que isto é uma aquisição energética da Eurovan. Portanto, chegados aqui, portanto, as simulações efetuadas em várias localidades teve como objetivo a tipificação da recuperação de calor para diferentes climas, mas era imperativo uma solução tão global quanto possível. Portanto, não podemos ficar com um método para 58 localidades, não é? Portanto, para isso a classificação, para isso há necessidade de globalizar o método, vou chamar assim. Relativamente à classificação de inverno, portanto, os estudos demonstraram que a partir da temperatura de projeto definida pelo consultor, só obtinha este clima tipificado. Já no verão isso não é verdade, pois as condições de projeto são por vezes subestimadas e não são ilustrativas do clima. Portanto, era necessário uma outra solução que não as condições de projeto. Portanto, a solução considerada e usada, portanto, são dados da ASRAE para a localidade. Portanto, usa-se os dados do clima IWEC e depois vai-se à ASRAE ver para essa cidade quais são os climas. Portanto, em Lisboa é 33 graus, 33,5 graus de temperatura de bulbo seco e 20 graus de bulbo úmido, o ponto de referência, independentemente do projetista definir para dimensionamento da unidade, se assim pretender 35 graus, 40% de umidade, pode ser, a bateria e todo o sistema é assim dimensionado, mas a classificação é com base nestas temperaturas para ser possível comparar diferentes soluções. Por outro lado, sabemos que esta caracterização precisa de 2 variáveis, portanto, para considerarmos a questão latente. Portanto, temos a temperatura do bulbo seco, claro, e podemos ter optado por umidade relativa, temperatura do bulbo úmido, teor em água e temperatura do orvalho. Destas grandezas, portanto, apesar de se ir buscar os dados de temperatura seca e temperatura úmida, o input é a temperatura de orvalho. É o input da classificação de verão, portanto, é a temperatura seca e a temperatura de orvalho. Sendo assim, chegamos a este ponto, temos o clima caracterizado em uma temperatura seca e uma temperatura de orvalho. Neste caso, para Lisboa, como vos disse, é 33,5 graus e 20%, e depois determina-se o ponto de orvalho. Portanto, agora o sistema começa a estar mais simplificado, portanto, temos um cálculo energético, eliminamos todos os dados da temperatura e passamos a ter só um ponto, portanto, por assim dizer, sendo esse valor o valor de referência para esse local. Feito isto, faltava linearizar o binómio do desempenho com as temperaturas. Portanto, já vão perceber agora o que é que eu quero dizer com isto. Portanto, nós tínhamos necessidade para outros valores, calcular um fator. Portanto, este fator TH é um fator de temperatura-umidade que estabelece a relação entre um clima seco e um clima úmido. Portanto, quantifica a importância entre a recuperação de temperatura e a recuperação de umidade. Portanto, através da equação que temos aqui da abscissa, desculpem, da abscissa, é a abscissa, penso eu. Penso não estar enganado.
É a abscissa, exatamente. Se estiver enganado, peço desculpa. Acho que aqui é a abscissa que é ordenado. Portanto, da abscissa é uma equação que tem em consideração a temperatura seca e o ponto de orvalho, portanto, vai ser um valor que vai variar nesta grandeza. Tendo em consideração esta equação, temos uma linha e consoante o valor que nos vem daqui, portanto, imaginem um ponto que sai 0,5, quer dizer que a importância da recuperação é 0,5 numa escala de 0 a 1, portanto é metade. Se fosse 1, era um clima extremamente seco, não faz sentido umidificar, quanto mais aproxima de 0, mais sentido faz umidificar, portanto é um clima úmido. Portanto, este fator é isso que tenta, de alguma forma, ilustrar. Depois existem mais outros fatores que são idênticos aos de inverno, portanto é um fator que estabelece a relação entre a perda de carga do sistema de recuperação de calor e o rendimento de temperatura. Portanto, existe também esse mesmo fator que estabelece ou converte a eficiência de umidade em perda de carga para o ponto de orvalho, portanto, as mesmas formas. Portanto, chegados aqui, eu penso que consigo explicar de uma forma simplificada a classificação do modelo de tratamento de ar de verão. Portanto, numa primeira abordagem, como fiz referência à velocidade do ar na secção, é um parâmetro de entrada, portanto temos uma comparação entre a unidade, portanto esta é entre a unidade sem o recuperador de calor, porque o calor é visto mais à frente, tendo em consideração o quociente entre a velocidade da unidade, imaginemos 1,5, e a velocidade desta classe, 1,4, portanto, elevado ao expoente 1,4, ficamos com um ΔPx. Depois temos uma mesma análise, mas para a perda de carga do recuperador, portanto, o recuperador é visto sozinho, portanto, o que é que temos aqui? Temos a perda de carga do recuperador, menos a perda de carga desta classe, aferida pelo fator de temperatura-umidade, portanto, quanto maior este fator for, portanto, mais importância tem a recuperação somente sensível, mais peso tem este fator. Deste lado temos a parte da umidade, portanto temos desculpem, o rendimento da unidade de recuperação de umidade e o da classe, ok? Multiplicado por um coeficiente que é o que quantifica a umidade. Portanto, se este valor for 1, quer dizer que a temperatura é mais importante que a umidade, não tem significado isto. Se este valor se aproximar de 0, tem muita importância a parte relativa à umidade. Desta forma, determina-se o ΔPy. Esta parte é a parte mais, a equação um bocadinho mais complexa, em que temos a conversão do rendimento do recuperador em pressão. Portanto, temos que converter uma capacidade térmica numa pressão para adaptarmos todos os fatores terem a mesma unidade, que é os Pascal. Portanto, temos aqui, como foi desta equação, a diferença entre a unidade real e a classe aferida do fator de conversão de pressão de temperatura seca, aferida do fator da preponderância do clima, o mesmo fator, mas para a análise da umidade, portanto, a razão da umidade, aferida pelo fator de conversão da umidade em pressão e aferida pela viabilidade da umidificação, da desumidificação, não, desculpem, da recuperação de umidade. Este fator aqui quantifica, portanto, está aqui demonstrado o que é, vamos rapidamente olhar para o final. Portanto, este fator não é mais do que a razão entre a potência recuperada latente e a potência sensível. Portanto, quanto maior for a recuperação, o rendimento de umidade, maior é este fator, portanto, melhor é a unidade. Portanto, neste caso entra como menos, menor a unidade. Somente para explicar, este MR a razão de caudais de retorno, portanto, quanto maior for este valor, mais isto converte, mais isto se aproxima de 0, portanto, menos importância tem o impacto da eficiência da recuperação na classificação. Se não houver recuperação nenhuma, se não houver ar de retorno nenhum, portanto, isto é 1, então tem todo o impacto. Posto isto, está tudo
convertido na mesma unidade em Pascal, chegamos aqui à última equação, é uma cereja em cima do bolo, em que temos uma incógnita deste lado e a mesma incógnita em denominador num logaritmo. Portanto, é uma equação não linear, portanto, não é de resolução, portanto, a única resolução é por método iterativo e dessa forma determina-se a pressão de referência. Portanto, esta equação tem que ser feita duas vezes, uma para o ar de insuflação, outra para o ar de extração. A sorte é que ela converge rapidamente, senão. Posto isto, compara-se, portanto, estes valores de referência de insuflação e de extração com os valores reais da unidade. Se esta razão for inferior ou igual a 1, está classificada. A unidade é a dos parâmetros que entraram, que neste caso suponhamos era A. Se fosse maior que 1, não. Portanto, voltava-se ao início do processo com os parâmetros de uma classe inferior e se fosse menor ou igual a 1, pronto, saía daqui a classificação da unidade. Portanto, isto é um bocadinho uma explicação simplificada. Acreditem que não é fácil explicar isto, tentei ser claro, mas se não fui, peço desculpa. Aqui deixo um slide com as equações mostradas anteriormente e para terminar este capítulo do método, apresento aqui só os valores de referência, que é extremamente interessante verificar. Portanto, até haver esta classificação, as perdas de carga aceitáveis para as diferentes classes, como podem ver, eram muito maiores do que depois de ter feito este estudo. Depois de ter feito este estudo, conclui-se que onde eram 250 Pascal para ter uma unidade A+, no verão não é possível, tem que se ter 167 Pascal. Portanto, de outra forma não se consegue ter uma unidade eficiente. Aqui está ilustrada as condições para ser obrigatória a classificação de verão, portanto, é sempre que a temperatura de inverno é superior a -3 e a temperatura do bulbo seco superior que 30, ou a temperatura de inverno também -13 e a temperatura do ponto de orvalho superior a 17, superior ou igual, ou então quando ambas são iguais, portanto, 30 graus e 17. Quando uma condição não respeita isto, não é obrigatório classificar as unidades de verão, sendo, no entanto, a de inverno. Posto isto, passava para a folha de seleção e um bocadinho a informação que vai estar disponível pelos diferentes fabricantes. Portanto, só para mostrar também uma unidade perfeitamente convencional, filtragem, recuperador, baterias, ventilador, filtragem e na exaustão, filtragem, recuperador e ventilador. Portanto, no quadro do recuperador, portanto, este é um recuperador de condensação, portanto, não recupera umidade, portanto, com uma recuperação, estamos focados aqui no verão, portanto, 74% de eficiência, 168 Pascal por de carga. Os dados que são obrigatórios de estar nas folhas de seleção são as velocidades de referência, as eficiências para caudais iguais, quer seco, quer úmido, que neste caso é 0, como vos disse. A razão do retorno também foi 0, não tem caixa de mistura. A temperatura exterior de projeto, que neste caso foi 0 graus. Este não é obrigatório, mas é a VAC apresenta, que é o fator de conversão de eficiência em perda de carga, portanto são 8 Pascal por cento. E agora, os dados obrigatórios para a classificação de verão é a identificação do local, claramente, portanto, dizer qual é a localidade, e é facultativo as temperaturas. Portanto, a VAC adotou a solução de mostrar as temperaturas. Portanto, para Lisboa, estes são os valores a considerar. Lisboa tem mais que uma estação, portanto, tem 2 ou 3, penso eu, uma delas é esta. E aqui também resolvemos apresentar os fatores para as pessoas perceberem um bocadinho. Portanto, Lisboa, aquele fator da importância da recuperação de temperatura-umidade, o FTTH, que foi anteriormente, portanto, é 0,38. Portanto, faz todo sentido recuperar a umidade em Lisboa e esta apresentação termina precisamente com o estudo prático do clima de Lisboa e da recuperação. Parece que se mantenham, que essa parte será muito mais interessante que esta. E depois tem também os mesmos fatores de conversão de eficiência de rendimento em temperatura em perda de carga, quer seco, quer úmido. Portanto, estes dados para uma unidade com um recuperador entálpico, portanto, já faz sentido apresentar o rendimento de umidade,
o rendimento total ou de entalpia, portanto estamos aqui neste lado de verão, portanto este é um reprodutor do tipo 3, aquele que anteriormente mostrei. Nós também resolvemos mostrar a capacidade de desumidificação, dessa forma percebe-se um bocadinho a transferência qual é o valor de transferência de um circuito para o outro. Portanto, aqui, como viram, aquela unidade era um C, aqui já passa a ser A+, portanto tem a mesma classificação. Anteriormente, vejam qual era o erro, portanto era sempre, esta unidade era A+, quer fosse aqui, portanto foi isso que esta classificação veio corrigir. Posto isto, ia entrar no capítulo de clima de Portugal, peço que são mais 10 minutos, penso eu, espero eu, peço da vossa paciência e garanto-vos que esta é a parte mais interessante e mais gira. Portanto, iria mostrar-vos aqui, portanto, num gráfico psicométrico, estes pontos são os pontos entre as 7 horas e as 24 horas, de 15 de maio a 1 de outubro. Portanto, tendo considerado as condições interiores de 25-50 e os dados do clima são os IWSC. Portanto, Bragança tem este cenário e aqui percebe-se que a classificação de inverno e verão é semelhante, porque temos poucos pontos na área para recuperar umidade, portanto são os acima da linha de entalpia, portanto aqui, e sendo um clima frio, tem poucos pontos quentes, portanto aqui, como se vê, a classificação de inverno até é semelhante a uma classificação de verão, portanto Bragança será o nosso clima mais próximo de um clima frio da Europa, excetuando Penhas Douradas. Mas aí não existe este fecheiro IWC, portanto este estudo só é feito com estes fecheiros, portanto fiquei limitado às cidades que têm estes dados. Indo para Coimbra, já o cenário é completamente diferente, portanto há aqui imensos pontos, portanto os pontos onde faz sentido são estes aqui, que são pontos que estão abaixo de 25, portanto o controle de temperatura nunca iria acionar o recuperador, mas estão com uma entalpia superior à interior, portanto o recuperador de umidade vai recuperar estes pontos. Portanto, neste caso, se repararmos qual é o cenário, portanto com um recuperador do tipo de condensação, o desempenho é um C no verão, se melhorarmos para um higroscópico, que era o A2, passa para um B, e com um recuperador do tipo 3 ou 4 passa para um A+. Évora, portanto, é um clima diferente e este clima também é um clima seco, longe de ser um clima úmido, portanto, se repararem, a classificação de inverno e de verão é semelhante, portanto, de inverno A+, de verão A, portanto, pela razão de não ter necessidade, por assim dizer, ou possibilidade de recuperar umidade. Chegando a Faro, já é completamente o oposto, portanto, olhando para Faro, faz todo sentido recuperar umidade, portanto, quase todos os pontos estão acima da entalpia do teor em água, deste ponto considerado como interior. Se reparem aqui, portanto, de verão, com o recuperador do tipo de condensação, temos um C, com o higroscópico passamos para um A e para um tipo 3-4 para um A+. Aproveito mais uma vez para frisar como era injusto, portanto, o sistema, portanto, considerava-se que esta unidade, até termos esta nova classificação, que era A+, porque usava-se esta classificação do A. Portanto, por que razão é que iria-se usar o recuperador a recuperar umidade? Ok, muitas pessoas sabiam disto e solicitavam, mas não havia um selo energético que o comprovasse, por assim dizer. E esta nova classificação é mesmo isso que traz, portanto, traz um selo demonstrativo e a provar que faz sentido recuperar a umidade, e uma unidade que recupera umidade tem que ter uma classificação energética melhor do que uma que não recupera. Avançando, indo para o Funchal, portanto, um clima úmido, portanto, aqui ainda pior, portanto, usando só com condensação, a unidade é um D. Melhorando a solução da umidade, acaba por ser um A+. Indo para Angra do Heroísmo, portanto, é o clima mais úmido que temos em Portugal. Portanto, uma unidade com condensação tem um desempenho E. Se repararem só estes pontinhos aqui, é que irão recuperar, não há nenhum ponto quase abaixo disto, portanto, não faz sentido recuperar calor seco, por assim dizer, em Angra do Heroísmo, portanto, faz todo sentido recuperar umidade. Daí a importância desta classificação. Indo para o Porto, portanto, o Porto será uma situação entre Bragança e Coimbra, portanto,
um tipo de condensação já dá um B, portanto o nosso clima aqui no Porto não é tão quente como outras localidades, portanto este B é um pouco aceitável. Avançando para Lisboa, deixei Lisboa para o último de propósito, porque é sobre Lisboa que vamos agora estudar um bocadinho diferentes tipos de soluções. Portanto, avançando para Lisboa, temos este cenário dos pontos climáticos num gráfico psicométrico, é de arriscar que é um clima que faz sentido recuperar umidade, portanto, toda esta nuvem, esta parte, são pontos que faz sentido recuperar umidade, portanto. Aqui também há um B, curiosamente como o Porto, só que o Porto é um B quase A, Lisboa é um B quase C, portanto isto foi uma unidade que eu selecionei para todos os climas, para ser justo, e aqui esta unidade está no limite mesmo. Mas também, obviamente, melhorando o recuperador, consegue-se uma eficiência, um selo com melhor classificação. Portanto, posto isto, então agora iremos entrar no estudo de Lisboa. Portanto, estudo de Lisboa, portanto, marquei aqui uma área só de conforto, só para nos localizarmos, entre 24 e 26 graus e 40 a 60%. Portanto, se usarmos um recuperador do tipo de condensação com 73% de eficiência, se definimos em entalpia cerca de 40%, usar a regra de controle se a temperatura exterior for maior que a interior recupera, o que acontece é isto, portanto, passamos destes pontos para este cenário, portanto, tínhamos este cenário, passamos para este. Mas vamos melhorar o sistema, porquê? Porque estes pontos aqui, como estamos a falar de meio de maio a início de outubro e das 7 às 24, são pontos em que a carga interna do espaço seguramente não é alta, portanto, estando lá fora 13 ou 14 graus, se eu for insuflar este ar, seguramente vou criar desconforto, vou criar um arrefecimento de espaço maior que os 25 graus. Então aqui faz sentido criar uma nova regra no controle, que é, vou estabelecer uma temperatura mínima a partir do qual recupera calor, portanto, eu criei após 18 graus, portanto, se a temperatura exterior estiver abaixo de 18, o recuperador vai trabalhar para tentar fazer com que estes pontos que eram adversos ao espaço interior passem a estar dentro deste ponto. Só que o que acontece é que há muitos pontos que, como reparam, aproximação aqui do 25. Então aqui são capazes de penalizar o espaço, que também não faz sentido, não é? Portanto, eu não vou recuperar para depois ter que arrefecer, eu vou recuperar para um ponto e de preferência insuflar a isso. Então aqui faz sentido uma nova regra, que é aplicar a modulação da recuperação. Então, com um sistema de controle, com uma roda com modulação, uma temperatura exterior que recupera quando a temperatura exterior é maior que a interior e com outra restrição, porque a temperatura exterior é menor que a interior, faz com que estes pontos, em vez de virem para aqui, fiquem aqui nos 18 graus. Estão a perceber? Dessa forma, criamos um clima adverso, por assim dizer, numa zona menos adversa. Estando aqui já agora a modulação, eu estava para falar um bocadinho sobre isso, portanto aplicar um variador de frequência numa roda térmica tem esta função de modular pelo mínimo e de maximizar a recuperação. Portanto, são duas funções diferentes. Portanto, a maximização da recuperação é um cálculo diferencial, portanto, numa equação a primeira derivada é o máximo dessa função, portanto, isto não é mais do que um cálculo diferencial que o calculador faz para um binómio de temperatura exterior-interior, baseado na primeira derivada, assim falando. O máximo dessa função é o ponto ótimo para a rotação da roda, portanto, deste lado. Mudando de cenário, voltando agora a Lisboa, vamos fazer um reset e voltamos a Lisboa e agora vamos aplicar um recuperador com recuperação de umidade e ver o que acontece. Portanto, o que acontece é que toda esta nuvem vai se concentrar próximo das condições interiores. Portanto, torna um sistema adverso, que seria este, numa situação quase passiva, portanto, em que o ar fica próximo das condições interiores, portanto. Mas aqui também podemos aplicar aquelas restrições de controle que é, ok, aqui a entalpia é abaixo da entalpia interior, mas garantidamente faz sentido recuperar. Porquê é que faz sentido recuperar? Faz sentido recuperar porque se não houver umidificação, que seguramente não há, o interior não está ali, mas estará 1 a 2 gramas acima do teor exterior, portanto estará aqui qualquer coisa. Então o que vai acontecer? Este ar vai arrefecer e vai umidificar um pouco, vai se aproximar do ar interior. Portanto, o que acontece é isto, portanto,
e aplicando aquela restrição também dos 18 graus, portanto ficamos com este cenário. Portanto, aqui o último slide, o que eu pretendo aqui mostrar é a preferência em não recuperar umidade. Portanto, essa preferência é esta zona em que se vê aqui neste gráfico, em que se houver usurpador de recuperar umidade, todos estes pontos são neutros, portanto foram transferidos para esta zona, enquanto aqui continuam a existir e são pontos que irão consumir energia primária através das baterias seguramente. Portanto, aqui também estão os valores que são os mesmos, portanto, e aproveito para saltar aqui de um slide para o outro para vermos aqui o cenário de Lisboa sem recuperação, aqui embaixo Lisboa com recuperação com umidade, aqui em cima agora a recuperação só de temperatura. Posto isto, agradeço o tempo despendido e disponibilizo-me para as perguntas e intervenções. Eu estou neste momento sem Zoom, portanto vou pedir um minuto para tentar conseguir colocar a janela do Zoom, que eu não sei como é que vou fazer isto, mas... Mas passo a palavra... Eu vou partilhando... deixem cá ver, porque eu não sei se estão a ver a questão que eu estou a colocar aqui. Ok. Eu tenho que descobrir o Zoom, desculpem, ainda não sou um segundo. Okay. Está aqui. Então, eu tenho aqui um documento. Espera lá, eu vou ver se consigo aqui partilhar o documento. Deixe-me ver. Não sei se estão a ver isto, não. Uma pergunta feita pelo professor Celestino? Não, ainda não estamos a ver. O engenheiro Lapa tem que descompartilhar. Não. Tá, sim, mas não. Então, como é que faço? Interrompo? Pode interromper, sim. Muito bem. Okay. Vou contar para aqui e julgo que agora estão a ver a pergunta do Celestino Ruivo. Sim, está correto. A pergunta do engenheiro Celestino, que é uma pessoa muito interessada neste tema, está aqui formulada e ele quer saber a opinião do Pedro Lapa sobre estas... O professor Celestino está aqui presente, pessoal. Está aqui presente, sim, senhor. Então, tenha cuidado com o que diz. Se o professor Celestino ligasse o micro, era ótimo para trocarmos ideias. Professor Celestino, antes de tudo, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Obviamente é uma pergunta que faz todo sentido. Portanto, a questão não há umidificação interior, como dizia bem, mas estando o exterior com uma umidade acima da recuperação, é pena não poder partilhar o slide. Seria muito mais fácil. Eu interrompo a minha partilha. Vou voltar a partilhar. Força. Está a ser vista a minha... Ainda não. Ainda não. Está agora a começar. Agora já está, penso eu. Exatamente. Muito bem. Eu tenho que tirar o zoom, são as janelas a mais. Exato. Portanto, o professor que estávamos a falar aqui era... O professor que estava a fazer referência é que... Vamos voltar aqui ao clima. O que diz é que num ponto destes, quando está aqui este ponto, por exemplo, se eu percebi a pergunta, se não percebi, peço que diga abrindo o micro, é que o interior não está a estas condições. É isso, professor? Eu vou tentar dar voz ao professor Celestino. Ora, só um momento. Deixe-me aqui encontrar na lista. São muitos participantes, felizmente. Celestino está aqui e vou dar-lhe autorização para ativar o micro. Celestino Ruivo. Boa tarde. Boa tarde, professor. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Então, boa tarde desde o Algarve, um dia maravilhoso. A questão que eu coloquei, ou o comentário que eu pedi ao Pedro, está relacionado com a hipótese simplificadora de, no estudo, se ter considerado a temperatura de 25 graus e a umidade relativa do ar interior de 50%. Como nós sabemos, na maior parte dos sistemas que têm unidade de tratamento de ar novo, distribuindo o ar novo por várias salas,
As salas têm uma unidade terminal que controlam apenas a temperatura. Com isto quer dizer que a umidade relativa, em algumas horas, pode ser 50, noutras 40, noutras 60, portanto vai variar. E aquilo que eu queria saber é qual é o efeito, qual é o erro expectável, não é? Claro, exatamente. De se considerar a umidade relativa constante de 50%, quando na verdade não é, em alguns casos. Portanto, poderá variar muito mais, noutros nem tanto. Eu sei exatamente. Que cada caso será um caso, obviamente. Exatamente. Professor, portanto, esta classificação energética não pretende substituir um LCC, portanto, um Life Cycle Cost, em que aí é que entra com a dinâmica do edifício e com todas as variações dinâmicas de um espaço. Pretende unicamente, mas eu já vou responder à pergunta, mas pretende unicamente, de alguma forma, demonstrar que a classificação de inverno não está ajustada a um clima de verão. Mas indo respondendo diretamente à pergunta, o estudo, como é que foi feito? Portanto, quando a temperatura, o teor em água do ar exterior era inferior às condições 25-50, não foi considerada uma troca de energia com 25-50, não, seria errado. Foi considerada uma troca de energia com um ponto, com 1 a 2 gramas acima, como eu disse a certa altura da apresentação, que é um bocadinho a umidade, o teor em água normal dentro de um edifício que não tenha controle de umidade, é andar com essa, de inverno, é andar com esse teor em água dentro do edifício. Obviamente no sistema estacionário, não é de um momento para o outro mudar o clima, mudar a direção do vento, vir uma frente fria em que vem um ar seco, claro que não, aí estas relações já não são assim, mas numa forma, vamos pensar, mais normal, é o que acontece. Quando estamos agora, o segundo ponto, quando estamos com pontos acima deste ponto, partimos do princípio que este sistema tem baterias de arrefecimento e que tem baterias de arrefecimento onde há condensação, onde há saturação, portanto, é difícil, numa unidade de tratamento de ar, se eu colocar um ar desta área com 7,12, vai haver condensação obrigatoriamente. Portanto, quando me diz que há sistemas interiores que não há condensação, eu acredito-me que não é a totalidade. Muitos têm condensação, porque quanto mais divergir, mais condensação há. Então, a certa altura, é natural que o ponto de 25-50 se posiciona entre os 50 e os 60, porque a certa altura a tentativa de fugir do intervalo vai fazer com que haja condensação e o ponto volta a entrar no intervalo. Portanto, isto foi a forma em que arranjamos de aproximar o mais possível à realidade, porque de outra forma nem sequer era possível fazer nenhum estudo, porque cada edifício tem o seu comportamento de troca de massa, portanto morríamos à nascença. Professor Celestino. Ok, julgo que está esclarecida a questão. Vou partilhar agora uma segunda questão que foi colocada pelo Carlos Lisboa e que julgo que estão a ver no meu ecrã também. Estão a ver? Sim, sim, estamos a ver. Ok. Portanto, se existe alguma relação entre a classificação Eurovan e a classificação da etiquetagem energética no âmbito do ecodesign. Pergunta, e uma. Portanto, a etiquetagem energética, o ecodesign não tem etiquetagem energética. Portanto, tem um valor ao qual os equipamentos têm que cumprir como mínimo. A revisão que aí vem, que vai sair para o ano, ou daqui a 2 anos, vai beneficiar sistemas com umidade. Portanto, o que está previsto é uma equação, qualquer coisa do género, o cálculo do rendimento é o rendimento térmico, que imaginemos, vamos imaginar, portanto, é obrigatório ter 73% de rendimento, que neste caso até vai passar para 75%, mas pronto, vamos partir desse ponto, é obrigado a ter 75%. Então aqui vai-se somar o rendimento térmico mais 0,08 vezes o rendimento da umidade. O que é que isto quer dizer? Se tivermos uma unidade com um rendimento de 60% de umidade,
60% vezes 0,08 deve dar à volta de 5, 6 pontos, possibilita que o rendimento térmico, em vez de 73, possa ser 70, e dessa forma a unidade respeita o ecodesign. Mas, portanto, respondendo diretamente à pergunta, não existe classificação energética no ecodesign, existe um valor mínimo ao qual se tem que obedecer. Ecodesign, o regulamento 1253 que eu conheço, não sei se existe outro tipo, outra ecodesign, penso que não. Relativamente ao software de simulação, foram ferramentas criadas por nós, foi simulações criadas por nós, a solução. O horário de operação das unidades é o 24 horas do verão de cada espaço. A determinação do verão de cada espaço, eu não abordei aqui na apresentação, porque isso ainda é mais maçador do que isto tudo, mas foi com um método, que não me lembro do nome, peço desculpa, que tem a ver com os graus dia e ao fim de quantos dias é que se atinge um determinado valor médio de temperatura, passando a ser a estação de verão. Portanto, em resumo, existe uma forma empírica de determinar quando começa o verão. E nestas 58 localidades estudadas, algumas nem têm verão, outras têm um mês, outras têm 2, 3, 4, meio ano, 9 meses, pronto, depende dessa forma que se determinou o número de verão, mas sempre que foi um dia de verão foram 24 horas de funcionamento. Muito bem, vou só verificar, eu julgo que não tenho mais questões aqui que tenham sido colocadas até... não, tenho uma questão. Pedro Nascimento, que pergunta o seguinte: de todas estas localidades estudadas para Portugal, qual apresentou mais horas, mais dias de verão? Mais dias de verão, assim é que é. Se me recordo... Portanto, vou falar de memória, depois se tiver o e-mail posso enviar com mais rigor, mas seguramente foi Angra do heroísmo e seguramente foi Angra, foi os climas mais úmidos, portanto, que têm mais horas de verão, ou então que o verão é maior, por assim dizer. E Faro também, claro. Penso que Faro foi maio, outubro, inclusive. Sim, senhor. Bom, não tenho questões aqui em carteira. Acho que foi uma apresentação espetacular. Provoca aqui um bocadinho de dor de cabeça, tanta equação matemática ao fim do dia. Eu tentei. Interessante, não é? Eu, se não colocasse, seria cobarde, porque era muito mais fácil para mim. Brincar, obviamente. Era mais fácil, mas não, eu disse, eu tenho que mostrar, porque eu trabalho, eu não posso mostrar os ovos e a omelete, tenho que mostrar a fazer uma omelete. Devo dizer que nós vamos, com a autorização do engenheiro Pedro Lapa, obviamente, disponibilizar esta apresentação. Este vídeo, o webinar foi gravado, também estará à disposição mais tardar no curso da próxima semana e, portanto, aquelas equações podem ser vistas e revistas com mais cuidado quando tiverem a apresentação na vossa posse. Claro, a referência, a única referência deste documento é precisamente o documento de Eurovan, está todo este método planificado, com menos explicação, obviamente, mais sucinto, mas está lá tudo. Portanto, okay. E estas equações faltam-lhes a parte do arrefecimento indireto e a parte do bypass. Portanto, eu só mostrei as equações do capítulo A, mas o método já está todo naquele documento com o A, B e C. Então aí é que são os verdadeiros comboios, porque entra com todas essas partes. Mas temos que ir passo a passo, porque acredito que mesmo dentro do comitê da Eurovan não foi fácil todos os fabricantes, penso que nem todos com certeza estarão a par, implementar este método, e há muitas perguntas e eu faço parte, como disse, faço parte deste grupo, portanto constantemente estou a ajudar a tentar implementar este método com outros fabricantes, portanto faz parte, somos todos amigos. Sim, senhor. Então, eu vou passar agora a palavra ao engenheiro Álvaro Ramalho, que é o presidente da Comissão Técnica da EFRIARC, a quem peço que faça aqui então as suas considerações finais e despeço-me de todos vós até daqui a 15 dias, possivelmente. Bem, eu, devido ao antecedente de hora, vou ser breve e, em nome da EFRIARC
e da CT, da Comissão Técnica. Agradeço ao engenheiro Pedro Lapa a sua disponibilidade e a qualidade da apresentação da classificação das UTAs. Como disse o José Neto, foi excelente, foi agradabilíssimo e tocou em pontos muito interessantes mesmo. Agradecemos também a todos os participantes e deixamos ainda uma palavra de apreço aos associados beneméritos, sem os quais estas iniciativas eram mais difíceis de concretizar. Por isso, saúde a todos e bem-ajam, e mais uma vez obrigado ao engenheiro Lapa. Nada, foi um prazer. Obrigado, Álvaro. Boa tarde a todos, então. Muito boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.